Bom dia, pessoal. Hoje vamos ver a segunda parte de máquinas de estado, que corresponde ao capítulo 10 do nosso livro-texto. Para isso, precisamos do conhecimento de álgebra de Boole, mapas de Carnot, flip-flops e os conceitos de máquina de Mealy e Moore. E, naturalmente, o passo 1 de projeto de máquina de estado. E hoje a gente vai ver dos passos 2 até o 5. Bom, no primeiro passo foi feito então a tradução do problema apresentado em um diagrama de estados. Agora, nesse segundo passo, nós vamos pegar o diagrama de estados e convertê-lo para uma tabela de estados. Isto é, nós vamos converter para uma forma de tabela. Então, para exemplo, nós temos essa máquina de Moore e a gente observa aqui, estando no estado SI, se x for igual a 0, a gente vai para o estado S0. E isso é o que está sendo colocado aqui na tabela, onde a gente tem o estado atual, que é SI, e para x igual a 0, o estado seguinte é S0. Voltando no diagrama. Se x for igual a 1, volta para ele mesmo. Estado SI para x igual a 1, volta nele mesmo. E observe que a saída é 0. A saída é 0. Muito bem. Vamos fazer a mesma coisa para o estado S0. Se x for 0, vai para S00. E se x for 1, vai para SI. Então, para S0, se x for igual a 0, vai para S00. E se x for igual a 1, vai para SI. E o estado S0 tem saída 0. E assim vai para os demais estados. Observe que o único estado aqui com saída igual a 1 é o S0010, que está aqui, S0010, cuja saída é 1. Muito bem, nós tivemos dois estados seguintes, porque a gente tem uma variável de entrada, a variável x. Então, nós temos duas setinhas saindo. Se tivéssemos 4 setinhas saindo, seriam duas variáveis de entrada. Então, a gente precisaria de 4 colunas aqui. Colunas para 00, 01, 10 e 1. Muito bem, se for uma máquina de Mealy, o processo é parecidíssimo. A única diferença vai estar na indicação da saída. Então, vamos para um estado aqui como SP0. O SP0 está aqui. SP0, se x for 0, volta para S e 0 com saída 0. Então, se x for 0, volta para I0 com saída 0. Se x for igual a 1, vai para SP1 com saída 1. Então, se x for igual a 1, vai para SP1 com saída 1. E assim para os demais estados. Passo 3. Muito bem, corresponde então à fase de eliminação de redundâncias, de equivalências que eventualmente podem ter sido colocadas lá no primeiro passo. Quando que dois estados são equivalentes? Quando eles têm os mesmos estados seguintes, ou seus equivalentes, e têm as mesmas saídas. Então, vamos pegar uma tabela, como essa que está de exemplo aqui, e vamos identificar se há estados equivalentes e, caso haja, vamos eliminá-los. Muito bem. Para isso, vamos utilizar essa tabela de equivalência. Nós temos estados desde S0 até S6. Então, a gente coloca aqui na horizontal de S0 até S5. E na vertical de 1 até 6. Muito bem.
O que é necessário, então, para que dois estados sejam equivalentes? Que eles tenham as mesmas saídas e tenham os mesmos estados seguintes ou seus equivalentes. Então, vejamos. Para que 0, S0 e S1 sejam equivalentes, então, para que S0 e S1 sejam equivalentes, o que é necessário? É necessário que S1 seja equivalente ao S2. Então, para que 0 seja equivalente a 1, o que eu preciso? Eu preciso que 1 seja equivalente a 2. Então, voltando aqui, para que 0 seja equivalente a 1, é necessário que 1 seja equivalente a 2. Aqui já está atendido, o 0 é o próprio 0. E tem saídas iguais. Então, para que 0 e 1 sejam equivalentes, é necessário que 1 e 2 sejam equivalentes. Para que 0 e 1 sejam equivalentes, é necessário que 1 e 2 sejam equivalentes. Vamos ver para S0 e S2. Muito bem, S0 e S2 jamais serão equivalentes. Por quê? Porque eles têm saídas diferentes. Então, a gente já marca que eles não são, nem podem ser equivalentes. A mesma coisa entre 0 e 3. Vamos ver agora S0 e S4. Para que S0 e S4 sejam equivalentes, é necessário que 0 e 1 sejam equivalentes e o próprio 0 e 4. Então, aqui, para que 0 e 4 sejam equivalentes, é necessário que 0 e 1 sejam equivalentes. Mais um. Para que 0 e 5 sejam equivalentes, é necessário 1, 2 e 0, 4. Então, para que 0 e 5 sejam equivalentes, é necessário 1, 2 e 0, 4. E a gente continua fazendo isso para todos. E a gente monta, então, essa tabela onde a gente coloca as condições para equivalência, as necessidades para equivalência. Muito bem. Feito isso, a gente vai analisar essa tabela. Então, vejamos. Para que 0 e 1 sejam equivalentes, eu preciso que 1 e 2 sejam equivalentes. Então, vamos ver. 1 e 2 são equivalentes? 1 jamais vai ser equivalente a 2. 1 e 2 não são equivalentes. Ora, se 1 e 2 não são equivalentes, então 0 e 1 não serão equivalentes. Mais um. Para que 0 e 4 sejam equivalentes, é necessário que 0 e 1 sejam equivalentes. Vamos ver. 0 e 1 não são equivalentes. Se 0 e 1 não são equivalentes, portanto, 0 e 4 não serão. Continuando, para que 0 e 5 sejam equivalentes, é necessário 1, 2, 0, 4. Vamos ver. 1, 2 não são equivalentes. Se 1, 2 não são equivalentes, portanto, 0 e 5 não serão equivalentes. E a gente faz isso para todas as condições aqui. Depois de feito, a gente volta e repete até não ter mais nenhuma situação. Então, o que sobrou aqui? Para que 2 e 3 sejam equivalentes, eu preciso de 5 e 6. Vamos ver. 5 e 6 serão equivalentes de 2 e 3. Mas 2 e 3 depende de 5 e 6. 5 e 6 depende de 2 e 3. Então, ficou fechado aqui. Quer dizer, se 2 e 3 forem equivalentes, 5 e 6 serão. Se 5 e 6 forem, 2 e 3 serão. Então, fechamos aqui e 5 e 6 são equivalentes, assim como 2 e 3. Ora, se 5 e 6 são equivalentes, eu não preciso ter 5 e 6, basta ter um deles. Então, por exemplo, eu posso eliminar o 5.
Se eu eliminei o 5, onde estaria escrito 5, eu ponho 6. Da mesma forma, se 2 e 3 são equivalentes, eu corto um deles. Então, eu estou cortando 3 aqui. Se eu estou cortando 3, onde apareceria 3, eu substituo por 2. Essa, então, é a tabela final onde foi eliminado qualquer tipo de redundância. Então, as redundâncias foram eliminadas nessa tabela. Essa já é a tabela enxuta. Próximo passo seria a designação de estados auxiliares. Mas o que é isso? Seria, então, a conversão de nomes de estados em valores binários. Circuitos não trabalham com nomes. Circuitos trabalham com valores binários, valores que estão armazenados nos flip-flops. Para isso, nós vamos seguir, então, uma recomendação, uma metodologia. De novo, é uma recomendação. Se não quiser seguir, o circuito vai funcionar da mesma forma. Entretanto, se for seguida essa metodologia apresentada aqui, o circuito vai ficar compacto. Vai ocupar menos componentes. Ele pode, então, ficar mais barato. Vamos lá. Para isso, estados cujos estados seguintes são iguais devem ficar próximos. Estados seguintes ao mesmo estado devem ficar próximos. Estados com mesmas saídas devem ficar próximos. Nós vamos ver lá na frente que vai ser impossível atender todos. Mas nós vamos tentar atender preferencialmente nessa sequência que é dada aqui. Então, para não esquecer essa sequência, vamos copiá-la aqui e, ao mesmo tempo, colocar um exemplo. Olha só. Proximidade, mas o que será que é isso? Então, vamos colocar aqui algumas considerações. A primeira delas, essa primeira aqui. Ó. Estados cujos estados seguintes são iguais devem ficar próximos. Então, observe que S1, S1, S1 e S1 são, na verdade, é o próprio estado, é seguinte a quê? A S0, A2, A4 e A6. Em outras palavras, S0, S2, S4 e S6 geram o mesmo estado S1. Portanto, eles devem ficar próximos. Então, a gente coloca aqui. S0, 2, 4 e 6. Correspondendo, então, à primeira diretiva. Né? Essa primeira. O que mais? A gente pode observar que S5, essas duas ocorrências de S5, são seguintes a 3 e 5. Portanto, 3 e 5 devem ficar próximas. Repetindo, a gente tem aqui para o 2. Então, 2, 2, 2. Esses estados S2 são seguintes a 0, 1, 3 e 5. Então, 0, 1, 3 e 5 estão aqui. Da mesma forma, o estado S6, essas duas ocorrências do estado S6, são seguintes aos estados S4 e S6. S4 e S6. Pronto. Essa primeira diretiva já foi feita. Vamos ver a segunda diretiva. S0 tem como estados seguintes 1 e 2. Então, preferencialmente, 1 e 2 devem ficar próximos. Está aqui. 1 e 2 devem ficar próximos. Seguinte. O estado S1 tem como estados seguintes 2 e 3. Então, 2 e 3 devem ficar próximos. E a gente segue, para os demais. S2 e S5, S2 e S5 aparece aqui e aparece aqui. Como ele aparece duas vezes, a gente está marcando duas vezes. Da mesma forma, 1, 6 aparece duas vezes, então a gente marca com 2. Ele tem um peso maior, então vamos dar uma preferência para ele. Para a próxima diretiva, a gente vê que a gente deve colocar próximos esses estados em função das saídas.
Mas nem adianta a gente analisar muito, porque a gente já não vai conseguir nem fazer a diretiva 1 e a 2. Nós temos estados aqui desde S0 até S6, ou seja, nós temos 7 estados. A gente consegue alocar 7 estados em 3 variáveis, porque com 3 variáveis a gente consegue 8 combinações. Então nós vamos tentar distribuir de S0 a S6 aqui dentro em função dessas diretivas aqui. Então, uma possibilidade seria essa que está aqui. Olha só. S0, S6, S4 e S2. Corresponde a essa primeira diretiva, essa primeira condição de proximidade da primeira diretiva. 0, 2, 4, 6. Eles precisam estar próximos entre si. Porém, não precisa ser nessa sequência. Então, 0, 2, 4 e 6 estão aqui próximos entre si. Não precisa ter a mesma sequência. Basta que estejam próximos entre si. Tá, mas o que é próximo entre si? É quando a gente muda uma variável. Então, por exemplo, S0 e S3 são próximos. S0 e S1 não são próximos. S0 e S2 são próximos, porque eles fecham por trás. Observe que só tem uma variável diferente entre eles. É a variável Y1. Vamos ver o que mais. 3 e 5. 3 está próximo de 5. Atendeu. 0, 1, 3, 5. Vamos ver. 0, 3, 1 e do 3 para o 5. Atendido. 4 e 6. Também atendido. 1 e 2 não deu. 2 e 3 não. 1 e 4 também não. Mas nós conseguimos 2 e 5 e 1, 6. 1, 6, 2, 5. O que a gente tem que tentar é o máximo possível de tentar atender essas proximidades. A única exigência é que o estado inicial fique em 0, 0, 0. Por que isso? Porque é muito fácil, na hora que a gente liga um circuito, dar o reset nele. Colocar todos os flip-flops na condição 0, 0, 0. Vamos ver o passo 5, que seria então obter os mapas de transição. Isto é, vamos montar aqui o estado seguinte do nosso circuito, para onde ele vai transitar. E a gente tem que lembrar que isso é função das entradas. Dependendo de X, o circuito segue um caminho ou outro. Então, temos aqui a tabela de estados e essa tabelinha que a gente acabou de obter. Muito bem. Então, a gente tem nessa tabelinha o valor dos estados. Só que observe que o estado S0, em função de X, ele segue um caminho ou outro. Então, precisamos de uma tabela maior para acomodar isso. Nós precisamos incluir essa variável X. Então, vamos pegar esse que está marcado em vermelho. Seria Y2, 0, Y0, Y0, 0. Ou seja, 0, 0, 0. Que corresponde a essa célula dupla aqui, onde nós temos o Y2 igual a 0, Y1, 0 e Y0, 0. O que diferencia as duas? X. Muito bem, então a gente observa aqui S0, S0. No estado seguinte, se for X igual a 0, vai para S1. Então, no estado seguinte, se for X igual a 0, vai para S1. E se for X igual a 1, vai para S2.
Se for x igual a 1, vai para S2. Então, resumindo, essa posição, que é S0, quebra em S1 e S2. Quebra em S1 e S2. Da mesma forma, S6 tem como estados seguintes: S1, S6. S1, S6. E assim sucessivamente para os demais. Só que a gente tem que ficar atento para essa próxima coluna. Observe que aqui para S3, os estados seguintes são S5 para X0. Então, S3 tem S5 para X0. Observe que o X0 está à direita agora. E o X igual a 1 está à esquerda. Então, X igual a 1 vai para S2. S2. Como eu disse, esta tabela que está aqui é a tabela para onde o circuito transita. É a tabela de estado seguinte. Só que esta tabela de estado seguinte está com nomes. E como eu disse antes, circuitos não trabalham com nomes. Circuitos trabalham com valores. Então vamos converter esses nomes em valores. Então nós vamos precisar de 3 mapinhas, que seria o mapinha do estado seguinte do 2, estado seguinte do 1, estado seguinte do 0. Vamos lá. S1 aparece nessa coluna toda. Quanto vale S1? Muito bem, S1 vale 1, 0, 1. Portanto, essa coluna como um todo vale 1, 0, 1. Vamos para mais um. Fazer o que está em laranja aqui. Temos nessas posições S2. Quanto vale S2? S2 vale 0, 1, 0. 0, 1, 0. Mais um. Vamos fazer o S3, que aparece nessa posição. Quanto vale S3? S3 vale 1, 0, 0. Colocaríamos, então, 1, 0, 0. Com isso, a gente monta, então, os estados seguintes para as variáveis y2, y1, y0. Lembrando que essas variáveis aqui são, na verdade, os flip-flops da nossa máquina de estado. Muito bem. Por hoje é só. Semana que vem a gente continua.